Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seguindo aqui mais uma aulinha de evolução, a gente vai falar sobre especiação, tá? Bom, gente, a gente viu que Darwin, ele no seu livro A Origem das Espécies, ele expôs explicações, tá, sobre a evolução, e uma das suas ideias mais inovadoras foi que a evolução surgiu através de um processo de divergência. Então, a partir do ancestral comum, aí as espécies teriam divergido, tá? E dando origem a diferentes espécies aí, que vemos hoje, as diferenças que a gente observa hoje em diversas espécies. Então, nessa aula, eu vou mostrar a vocês o processo de especiação, que é o de formação de espécie, e como é essa questão aí, essa ideia, né, que Darwin não conseguiu explicar muito bem, por conta já que ele não conhecia a genética, não estudou muito a anatomia, mas a gente vai tentar explicar aqui o que é o processo de especiação e o que seria essa divergência, tá? Bom, o processo de especiação, ele é o termo usado para se referir à divisão, tá, de uma linhagem que produz duas ou mais espécies diferentes. Então, é aquela questão, né, que ele falou, a partir do ancestral comum vai se originar outras espécies, tá? Então, especiação é esse processo. E o que seria espécie? Espécie é um conjunto de populações, ou um grupo de organismos, que tem um potencial aí para cruzar e dar descendentes viáveis, férteis, tá? Que possam originar outros descendentes. Esse conceito, tá, biológico, é um conceito biológico, ele, embora seja bastante utilizado, ele tem algumas limitações, como os indivíduos que se reproduzem assexuadamente não se enquadram nesse conceito, e nem aqueles que têm um isolamento reprodutivo que não é totalmente completo, tá? Eu vou mostrar a vocês o que é isso de isolamento reprodutivo, vamos ver também isolamento geográfico e os processos aí de especiação. Bom, para passar pelo processo de especiação, existem dois conceitos aí importantes que a gente tem que conhecer, que é a anagênese e a cladogênese. Então, a anagênese, ela compreende os processos pelos quais uma característica surge ou se modifica numa população. Isso pode ocorrer por uma mutação, por exemplo, e essa característica, ela vai ser responsável por novidades evolutivas. Aí, por conta disso, vai ter uma evolução contínua, né, que vai gerar uma nova espécie, e essa nova espécie aí é resultado de uma permutação, de um crossover, né, uma permutação e uma seleção natural, tá? E a cladogênese, ela vai compreender de processos, são processos responsáveis pela ruptura da coesão aí de uma população, tá? Ela vai gerar duas ou mais populações que não podem mais trocar genes. Ela vai poder ocorrer, nesse caso aí, surgimento de barreiras geográficas, barreiras reprodutivas. Então, aqui eu tenho uma imagem, um exemplo, tá? Que é uma espécie, ela sofreu por anagênese, né? O que seria? A anagênese é uma coisa gradual, aos poucos, né? Ela sofreu alguma mutação, a seleção natural, e ela foi se modificando gradualmente. Tá? Isso aqui é uma espécie nova por anagênese. Até surgiu, as modificações foram tanto até que surgiu uma espécie nova. Já a cladogênese vai ocorrer aí uma série de processos, uma série de barreiras para essa espécie se formar, tá? Como o caso, por exemplo, do isolamento geográfico, que a gente vai ver. Então, a anagênese é um processo, seria processo resultante de uma mutação, permutação, e a cladogênese por outros processos de barreiras, tá? Barreiras geográficas. Bom, tipos de especiação. A gente vai ver agora alguns tipos de especiação. A mais comum, né, que de surgir aí espécies, seria essa, a especiação alopátrica, tá? É a especiação que tem relação com isolamento geográfico. Então, nesse caso, vai ter uma barreira física ou uma grande distância, tá, geográfica, que vai surgir, impedindo aí o contato entre os indivíduos, que anteriormente era uma população. Então, existia uma população
e ocorreu aí de repente uma barreira que isolou essa população, tá? Elas ficaram longe por uma separação por muito tempo, e quando elas vão se encontrar, elas já estão totalmente diferentes. Então, essa separação espacial, tá? Ela vai interromper o fluxo gênico, né? Porque elas ficam distantes por muito tempo, e assim, por conta dessa interrupção, pode ocorrer aí uma divergência genética. Então, imagine aqui, eu tenho uma população dessas árvores, certo? É uma população só, de uma espécie só, de pinheiros. Ocorreu aí um terremoto, sei lá, alguma coisa que fez com que essa população se separasse. Ocorreu essa cratera aqui, e elas deixaram de trocar material, né, o fluxo gênico, material genético, cruzar entre si. Isso passou-se anos e anos, até que essa população aqui se torna totalmente diferente dessa outra. Imagina assim, o nosso continente, que era unido com o continente africano há alguns milhões de anos atrás, né, alguns 1000 anos atrás, aí com a separação, né, dos continentes, as espécies que existiam uma espécie só, hoje já não tem espécies semelhantes, mas espécies diferentes, tá? Então isso a gente chama de especiação alopátrica, porque existe um isolamento geográfico. Por alguma situação ocorreu a separação espacial, deixou de ter fluxo gênico, então ocorreu aí com o tempo a divergência genética. Efeito fundador ou especiação periprática. Então, o que seria isso? É um tipo especial de especiação alopátrica, que quando um pequeno grupo de indivíduos se separa da população grande original, aí esse pequeno grupo, ele pode sofrer efeitos, tá? E dar origem a uma nova espécie. Então, ela vai fazendo essa nova espécie aí, em face do número reduzido de indivíduos, ela pode até ser extinta, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a variância, tá? A barreira, ocorreu uma barreira física, barreira geográfica, e ocorreu essa dispersão pequena aqui dessa população. Ela se tornou bem diferente. Ela pode ou não aí sobreviver. Por conta de ser uma população pequena, ela pode até se tornar extinta. Aí a gente chama isso de efeito fundador. Especiação simpátrica. Então, nessa especiação vai ocorrer também a separação geográfica. Ocorre sem que haja a especiação geográfica, a separação geográfica, tá? Então, na alopátrica tem que ter necessariamente o isolamento geográfico. Já na simpátrica não precisa ter o isolamento geográfico. Aí, nesse caso, duas populações elas vão coexistir no mesmo território, tá? Porém, sem haver cruzamento entre os indivíduos das diferentes populações. Então, geralmente, logo no início vai acontecer modificações que vão impedir aí o cruzamento, mutações, por exemplo, tá? Ocorrer aí seleção natural. Então, isso vai acontecer quando indivíduos, eles passam, por exemplo, a explorar nichos diferentes. Aí, aos poucos, eles vão se isolando daquela população original. Então, eu tenho aqui um exemplo, né? A população, essa daqui explorou um nicho, ocorreu alguma seleção, uma mutação, ela se tornou diferente. Ela foi explorar um nicho diferente, se tornou uma população diferente. Foi se isolando, até formar uma nova espécie. Parapátrica. Nesse tipo de especiação, a gente vai verificar duas populações vivendo áreas contíguas com diferenças ecológicas. Então, sem a existência de nenhuma barreira geográfica. Então, a gente vai perceber nesse caso aí uma região de contato e que vai haver um cruzamento, levando ao surgimento de indivíduos híbridos, podendo ocorrer aí um cruzamento de indivíduos híbridos, tá? De indivíduos diferentes. Então, nessa zona híbrida, ela vai poder funcionar como uma barreira, impedindo o fluxo gênico entre as populações que começaram a se diferenciar. Então, a especiação resultante do isolamento reprodutivo.
que vai se desenvolver em populações adjacentes na ausência de uma barreira geográfica, tá? A gente vai ver aí as condições de isolamento reprodutivo, tá? Então aqui é o exemplo, ó, tem uma mesma espécie, uma mesma população, só que ela foi colocada em condições ambientais diferentes, de alimento diferente. Aqui ela se alimentava de maltose, a base de maltose, e aqui é a base de amido. Com o tempo elas foram se diferenciando, mas havendo aqui podendo ainda ter o cruzamento entre elas, certo? Mas formando indivíduos híbridos. Bom, mecanismos de isolamento reprodutivo. O que é isso? É quando isolamento reprodutivo é o que pode aí, surgir a partir do isolamento geográfico, né? A partir da falta de fluxo gênico. E esses mecanismos de isolamento reprodutivo, eles podem ser pré ou pós-zigóticos, tá? Os pré-zigóticos, eles vão causar empecilhos relativos à fecundação dos gametas. Vão impedir a formação do zigoto, tá? Impedindo assim a formação do zigoto. Aí a gente pode ter aí o isolamento sazonal ou temporal, que seria a época de reprodução, por exemplo, ou de habitat ecológico, que é onde eles habitam, tá? Então, onde os parceiros, nesse caso aí os parceiros, que tem potencial, pode até se cruzar, tá? Intercruzarem, tudinho, mas eles não conseguem por conta da diferença de ocupação de habitats ou épocas reprodutivas diferentes, tá? Por exemplo, eles podem viver uns em árvores, outros no chão, uns serem mais ativos à noite, outros serem mais ativos durante o dia, a época de reprodução, né, de acasalamento ser diferente, o habitat ser diferente, como é o caso aqui eu coloquei na imagem, o exemplo do leão e do tigre. Eles podem até se cruzar, que é um caso que a gente vai ver mais na frente, no pós-zigóticos, mas eles não conseguem por viverem em um habitat, né, um nicho ecológico totalmente diferente. Isolamento etológico ou comportamental. Aí esse está relacionado às condições de corte, tá? Para o acasalamento, por exemplo. Então, parceiros em potencial, eles vão se encontrar, mas não copulam, devido a padrões de comportamento, diferenças na produção de estímulos, por exemplo. Então, existe principalmente isso nos vertebrados, e em particular nas aves, tá? Que tem aquela corte, em alguns insetos. Eu coloquei aqui a imagem, tá? Desse pássaro, que é o pavilhão. Ele, para conquistar a fêmea, ele prepara todo um local romântico para o encontro, né? Isso seria o corte, tá? O isolamento etológico. Outro exemplo que a gente pode citar, bastante conhecido, é o pavão, né? Que tem aquelas penas bonitas, exuberantes, que ele fica se exibindo para a fêmea. Então, esse isolamento é o de corte para o acasalamento, tá? É os padrões aí que eles têm de comportamentos diferentes. O isolamento mecânico são as diferenças na compatibilidade dos órgãos reprodutivos, que vai impedir a cópula, né? Por exemplo, o tamanho, né? O tamanho, a organização dos órgãos reprodutivos. Então, é um mecanismo importante entre os artrópodes, com genitálias rígidas e exoesqueleto, mas também existe nos gastrópodes, anelídeos e hermafroditas. Bom, os processos pós-zigóticos, até agora a gente viu antes da fecundação, agora vamos ver os pós, tá? Pós-zigóticos. Então, eles são proporcionais ao desenvolvimento do organismo híbrido em sua viabilidade reprodutiva. Aí a gente tem aí mortalidade gamética, que vai ocorrer na transferência de gametas, mas não ocorre a fertilização, tá? Ocorre a transferência de gametas, mas não tem fecundação. Então, ele pode ser dividido em fatores fisiológicos, que impedem, por exemplo, a sobrevivência do gameta masculino no sistema reprodutor feminino. Esse processo existe em moscas, tá? Da drosófila, mosca da fruta, e também é muito comum em peixes, tá? Devido ao fato dos gametas, né, se unirem na água. Então, tem a ver com a fisiologia.
Mortalidade zigótica. Vai ocorrer a fertilização, mas o zigoto morre. Então, esta morte pode ser causada pela inviabilidade do zigoto, acarretando a irregularidade aí no desenvolvimento. E esse processo também vai ocorrer muito com os peixes, já que os gametas é tudo na água, né? Que eles liberam na água, os gametas podem se misturar com espécies diferentes e vai ter aí a incompatibilidade genética para o desenvolvimento do zigoto. Inviabilidade do híbrido, que é quando o zigoto sobrevive, mas o híbrido é inviável devido à inferioridade adaptativa. Por exemplo, a menor eficiência de reprodução, chega a morrer, certo? E não consegue sobreviver. Esterilidade. Os híbridos são viáveis, mas parcialmente ou totalmente estéreis. Então, a esterilidade ela vai ser causada pela diferença aí, a presença de gônadas anormais ou problemas decorridos aí na meiose, tá? A gente tem aí híbridos, né, que são estéreis ou parcialmente, como o caso aqui da imagem do ligre, que seria aquele cruzamento do leão e do tigre, e aqui do cavalo, tá? Da égua e o jumento, que vem a mula. A mula é estéril, certo? Então, isso seria esterilidade do híbrido ao cruzamento, mas o filhote descendente é estéril. Bom, vamos dar um resumozinho agora do que seria a especiação aí e dos isolamentos que eu vim falando, tá? Durante a aula. Então, novamente, a especiação é a etapa fundamental aí do processo evolutivo. Ela é um processo que vai levar ao surgimento de uma nova espécie e vai poder ocorrer em consequência de uma barreira geográfica, tá? Ou não, pode existir ou não. Quando ocorre uma barreira geográfica é alopátrica, quando não ocorre aí é simpátrica. Tá? Um exemplo aí da alopátrica seria os tentilhões, né, de Darwin, os tentilhões de Galápagos. Quando ocorre isolamento geográfico, né, novas espécies podem surgir por seleção, através de seleção natural. Aí, nesse caso, a gente chama de alopátrica. Aí vai ter o isolamento geográfico, seleção natural. Quais são as etapas? Quando for alopátrica, a gente vai ter primeiro o isolamento geográfico, depois vai haver uma seleção natural das características adaptativas ali. Desculpa. Um processo de raciação ou formação de subespécies. E, por último, por conta da interrupção do fluxo gênico, vai surgir aí um isolamento reprodutivo, tá? Essas são as etapas, digamos assim, da especiação alopátrica. E quando não ocorre o isolamento geográfico, a gente chama de expiação simpátrica. Aí vai ocorrer também processos aí de seleção e pode ocorrer também o processo de isolamento reprodutivo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Aqui na imagem a gente tem a anágênese, tá vendo? O processo de mutação e a cladogênese, formação de espécie e subespécie. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários ou entre em contato comigo, tá bom? Até uma próxima aula. Bons estudos para vocês, tá? Um beijinho. Tchau, tchau.